Bom dia, cumprimento a todos em nome de Cristo. Este vídeo aqui é sobre como surgiu papado. Esses assuntos eles está espalhado nos livros, na história da igreja. Então vamos lá. Aqui eu estou no Paraná, tá meio frio aqui, tá frio no estado do Paraná, Brasil. Vamos lá. No ano 180 depois de Cristo a 476 depois de Cristo, declínio e queda do Império Romano pagão. O Império Romano se extinguiu. Queda do Império Ocidental. Das ruínas do Império Ocidental surgiu o Império Papal. E Roma governou o mundo por 1000 anos, cerca de 1000 anos. Roma caiu no ano 476 pela invasão dos godos, vândalos, hunos. Aí surgiu a Roma Papal. O papado é uma instituição italiana, surgiu das ruínas do Império Romano Pagão, ocupando o trono dos Césares, em nome de Cristo. Onde era o palácio do Império Romano Pagão? Lá, o Vaticano, lá era o palácio dos Césares, do Império Romano, imperadores. Vocês entenderam? É uma revivificação da imagem do Império Romano Pagão, cujo espírito herdou. O espírito do Império Romano reviveu com roupagem do cristianismo. Entenderam? Revivificação. Então, o Império Romano Pagão Ocidental é o atual Vaticano, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Lá estavam os Césares. Lá hoje está o Papa, substituto do César. O papado chegou ao poder pelo prestígio de Roma e em nome de Cristo, e por alianças políticas e pela força armada, seus próprios exércitos. E os reis subservientes, os puxa-saco, pelo derramamento de sangue que é a Inquisição. Assim se mantém no poder. Bento XVI, parece, que morreu, né? Mudou o nome da Inquisição para Doutrina da Congregação da Fé. Então, a antiga Inquisição hoje tem esse nome, Doutrina da Congregação da Fé. A Inquisição ainda existe hoje? Acredito que existe, está disfarçado. Existe. Porque assim como os jesuítas, que os papas anteriores haviam extinguido, daí outros papas restauraram. E os jesuítas estão aí. Os jesuítas são os agentes do Papa, da Igreja. São soldados invisíveis, o exército invisível da ICAR. O centro da Itália, cabeça do Império Romano Pagão, depois Reino Gótico e depois Província Bizantina, agora Reino Pontifício, é governado pelo cabeça da Igreja Romana. Durou aproximadamente 1100 anos, até 1870 depois de Cristo. Então, em 1300 depois de Cristo, iniciou-se o declínio papal. O Papa se tornou rei terrestre a partir do ano 754 depois de Cristo. O Papa é soberano, rei, independente de outra autoridade. O Vaticano é seu país, é uma monarquia. Em 1870 depois de Cristo, o Papa perdeu seu reino temporal para o rei Victor Emanuel da Itália. Perdeu esse reino temporal. Perdeu.
Mas em 1929, Mussolini, que era o governante da Itália, restaurou em miniatura o poder papal. O poder temporal, que são, na verdade, 4.047 áreas de terra no centro da Itália, que é chamada Cidade do Vaticano. O Papa voltou a ser soberano rei monarquia. É uma monarquia. O papado apareceu como poder mundial no sexto século, mais ou menos no ano 500. Atingiu o ápice do poder no 13º século, mais ou menos 1200 depois de Cristo. Declinou do poder do 13º século até hoje, a partir de 1200, por aí até hoje. Declinou do poder. O poder papal está caído. E eles estão se esforçando e se levantando para levantar o império de dominação mundial. Como nos tempos antigos. 1000 anos que eles governaram o mundo. Depois você para o vídeo e reprisa o que eu falei agora há pouco. O papado, com poder mundial do 6º ao 18º século, do ano 500 a 1700. A Igreja Apostólica no 1º século. Igreja Imperial do 4º ao 5º século, perdeu o Espírito Santo, mais ou menos do anos 300, 400. Igreja Imperial. Do 1º ao 4º século, igreja perseguida. Quando chegou lá no ano 300, por aí, Deus usou a Constantino e fez uma lei de direitos religiosos, nossos direitos religiosos. Igreja Papal do 6º ao 16º séculos, do ano 500 a 1500. Igreja Papal, Império Papal. A espada sobre o pescoço, a cabeça dos homens. Igreja Reformada do 16º, 1500, ao tempo presente. Durante os primeiros 500 anos, os bispos de Roma não foram papas. A Icaro apresenta os bispos a partir do 1º século. Isso é um engodo, mentira, invenção deles. A ideia de bispo universal, que seria papa, desenvolveu-se lentamente, sempre contestado e nunca foi aceito universalmente. Por volta do ano 500, aproximadamente, surgiu o papado. No ano 538 d.C., nasce o papado. Ano 607 d.C., bispo universal. Então essa ideia de que desde que Jesus fundou a igreja, isso é tudo invenção e mentira. Jesus fundou a igreja, mas não a igreja católica. A igreja verdadeira de Deus, ela já existe desde o Antigo Testamento, na época de Moisés, Abraão, Moisés, os profetas. Quando chegou na época de Jesus que houve essa incongruência, essa anomalia. A igreja católica tomou os pergaminhos, escondeu o pergaminho do povo. Se juntou com o Império Romano, fundou o Império Papal, usando a doutrina de Cristo, os pergaminhos, os profetas, a doutrina do Deus verdadeiro, e dominaram, fundaram uma religião para eles. Dominaram. Papa Leão I, no ano 440 a 461 depois de Cristo, chamado o primeiro Papa por alguns historiadores. O imperador Valentiniano III, no ano 445 depois de Cristo, reconheceu o bispo romano como primaz de todos os bispos, Papa, reconhecimento imperial. A partir desta data surge o papado. Então se vê, foi só no ano 440, mais ou menos, aproximadamente no ano 500, por aí, que se confirmou o Papa, né, o líder. Antes não. Antes todas as igrejas
as igrejas nas localidades eram governadas por bispos. Então, aproximadamente no ano 400 que surgiu o papado, que foi uma anomalia, pois o Espírito Santo não estava nisso. Foi quando surgiu o papado. Só vejam, esse Leão I, primeiro papa, né, advogou para si o papado universal. Disse que resistir à sua autoridade era ir direto para o inferno. Dependeu a pena de morte para os hereges. Êxodo 20, versículo 13. Não matar. O que se faz desse versículo? A doutrina de Deus diz que, em Êxodo 20, não matarás. E a ICAR, a Igreja Católica, matou muita gente. Proclamou-se Senhor de toda a Igreja. O Concílio Ecumênico da Calcedônia, no ano 451 d.C., concedeu ao Patriarca de Constantinopla as mesmas prerrogativas do Patriarca de Roma. O Papa Calixto I, no ano 218 a 223, foi o primeiro bispo a pretender a ser Papa, Bispo Universal, baseado em Mateus 16, 18. Pretendeu, mas não levou. Júlio I, me parece que é Papa, no ano 337 a 52 depois de Cristo, como está registrado na história da Igreja. Primeiro a reconhecer a autoridade do bispo romano. A palavra Papa quer dizer pai. A princípio aplicava-se a todos os bispos ocidentais. Por volta do ano 500 d.C., esse título restringiu-se ao bispo de Roma, bispo de toda a Igreja. Desde o século V, o título pontífice foi usado para descrever bispos notáveis, e após esse século passou a ser utilizado só para os papas. No Concílio Vaticano de 1869 a 70, o Papa Pio IX declarou a infalibilidade papal. A Igreja Oriental considerou isso uma blasfêmia. Continua no vídeo segundo.